Fala pessoal, sejam bem-vindos ao início, a jornada 01 do nosso podcast de vendas e negócios. A gente está trazendo um convidado totalmente especial, um cara que lidera o mercado dele, que é tendência de mercado, que é referência de mercado e consegue fazer hoje algo que muitas pessoas do segmento dele não conseguem nem se comparar ao nível de modelo de negócio que ele entrega. Seja de networking, seja de parcerias, seja de entregabilidade, tecnologia, tudo que você imaginar de projetos voltados para design e parcerias com arquitetos que trabalham com design, você vai conhecer um cara hoje fora do comum. Enquanto eu não falo dele, eu quero trazer um recado para vocês. A gente criou uma série desse podcast onde a gente vai trazer todos os clientes da MLA Negócios. MLA Negócios é a minha empresa, a empresa onde a gente monta mentorias de aceleração de negócios. Essas mentorias servem para você que é empresário e deseja hoje faturar 2 ou 3 vezes mais dentro da tua capacidade atual, com o que você tem de ferramenta. A gente cria um plano estratégico voltado para que você tenha eficiência de jornada de experiência, eficiência de projetos, eficiência de processos, para que você consiga antecipar tempo e maximizar resultado. Acho que esse é o ponto mais específico. Então fique atento, esse é o 01, mas a gente já tem agenda lotada aí para os próximos 2 meses e a gente vai trazer só pessoas que são referências de suas áreas, para que você que se conecta com negócios, se conecta com vendas e quer entender esse networking da melhor forma possível, aprender a executar, aprender a conhecer uma história de sucesso para poder aplicar aí de repente no seu negócio ou se inspirar se você de alguma forma estiver pensando em como você pode construir um modelo de negócio e começar a executar ele. Então, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o nosso convidado e cliente, o Luiz Felipe, mais conhecido como Felipe, está aqui com a gente. Ele é, como eu disse inicialmente, ele tem hoje uma estrutura muito bacana, pensada para projetos em design de interiores, marcenaria, enfim, ele vai traduzir para vocês aqui como ele montou um negócio altamente rentável que entrega o sonho para quem consome os seus produtos e os seus serviços no mais alto nível de sofisticação e luxuosidade. E com uma coisa que é extremamente importante, quando a gente fala em luxo e sofisticação, dentro de uma normalidade comum, você sempre vai achar que o custo-benefício disso pode ser absurdamente alto. Calma, existe um padrão onde ele consegue trazer o melhor custo-benefício, sempre resguardando um alto nível de complexidade, um alto nível de entregabilidade e sofisticação dentro do que você precisa. Materializar seu sonho vai ser exatamente o que ele vai traduzir para vocês. Então, sem mais delongas, Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço o convite aí. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco da sua história, como que você construiu essa jornada de sucesso. Se apresente para quem está aqui, para conhecer um pouco de quem é o Felipe pessoalmente, quem é o Felipe profissionalmente, para a gente poder aqui trocar uma ideia bacana. Beleza. Bom, a minha história começou há 14 anos atrás, né? Quando eu entrei nessa área de imóveis planejados, vamos falar assim, única e exclusivamente pelo dinheiro, pelos aqueles altos ganhos de comissões, aquelas coisas que há um tempo atrás existia muito no mercado, então eu fui motivado apenas pelo dinheiro, né? Então eu comecei a minha jornada como estagiário numa empresa, e aí eu fui pegando gosto, aí eu fui começando, aí eu consegui virar um vendedor. Então eu já tinha a capacidade de atender um cliente, fazer um projeto e tudo mais. Fui me especializando cada vez mais nessa área, né? E aí eu fui subindo de cargo, fui subindo de nível, consegui chegar à liderança de vendedores. Passando o tempo, fui para uma outra empresa mais renomada, atendendo um público um pouco mais seleto. E eu fui numa posição de subgerente de loja. Aí foi passando o tempo, foi passando a jornada, eu fui absorvendo, eu fui tendo sucessos, bastante situações, insucessos também, que nos fez a gente aprender e ter mais experiência também, né? Claro. Até chegar ao cargo de gerente de loja. E no nosso segmento, né, a hierarquia, ela é diferente de uma multinacional, por exemplo, de uma grande empresa,
O que eu quero dizer no segmento moveleiro, o gerente está abaixo do supervisor. Então sempre existe um cargo acima, que é o supervisor, que é como se fosse um gerente geral, que cuida, normalmente, empresa que tem mais de uma unidade, sabe? Então eu cheguei a um ponto onde eu era um gerente de grandes lojas, né, grandes marcas, e o supervisor era muito amigo meu. Então quando eu cheguei nesse patamar de onde eu gerenciava a loja, né, e eu tinha um supervisor acima de mim, que ele era muito meu amigo, foi aí que eu comecei a aprender um pouco mais com ele, a lidar mais com pessoas. Ok. Então eu já tinha toda a dominância daqueles processos do pré-venda, da venda, pós-venda, de como organizar a empresa, de como liderar a equipe, só que eu ainda falhava em alguns pontos com pessoas. Então eu comecei a me especializar mais em lidar com pessoas, seja elas a quem estava ajudando na limpeza da loja, ou seja, os grandes empresários, os clientes realmente de altíssimo padrão. E aí foi nesse ponto que chegou um momento que eu conversei com ele, eu falei, agora é hora de empreender. Porque daqui eu não consigo subir mais, já é uma empresa sólida, estabilizada, né? E foi onde nós chegamos em comum acordo e eu fui empreender, né? Com isso, eu já havia aberto um CNPJ em 2016, foi uma sacada que eu tive com o nome da Autodesign. Eu já tinha a ambição e o sonho de ser empresário desse ramo, né? Já tentei ser empresário de outras áreas, não acabei não tendo muito sucesso, até aquele ponto que eu falei, eu vou fazer o que eu entendo. O que eu entendo é isso, o que eu conheço de negócio é isso, o que eu posso entregar qualidade é móveis planejados. Então, eu tinha esse CNPJ aberto e até então eu fui mantendo ele, porque eu já sabia que um dia eu ia ter o meu negócio próprio e chegou esse dia, né? Então, o que eu lutei? Na verdade, eu lutei não. O que eu posso te dizer assim? Eu filtrei toda a minha experiência positiva com a minha experiência negativa para eu saber o que eu não devo fazer, do que esse mercado de planejado acaba passando um ar de pouca confiabilidade. Então, eu busquei comunicar apenas com quem de fato confia em mim e não só a confiança, não é só assim, você confia em mim, eu confio em você. Mas se você me contratou, eu tenho que executar o meu serviço, essa é a minha obrigação. Eu não, por exemplo, eu não executo um serviço e aí eu termino o serviço e eu te entreguei tudo, ficou lindo, maravilhoso. É minha obrigação essa. Você traz uma jornada de experiência completa para o teu cliente. E eu identifico isso como a minha obrigação. Eu te entregar no prazo não é diferente, é obrigação. Sim. Eu montar tudo bonitinho, não sou diferente, é minha obrigação. Então eu absorvi esse lance para ser de uma forma natural a qualidade. Não, muito legal. Acho que um dos pontos que a gente acaba entendendo quando a gente vê pessoas relatando sobre suas histórias e a construção dessa jornada, tem muito disso que você falou. Como eu consegui separar e ter uma visão mais estratégica do que funciona no meu mercado e do que não funciona. E aí entra uma série de coisas, né? Quando a gente está na jornada trabalhando ainda para alguém, a gente fica lutando, falando para aquele determinado empresário o que ele deveria ou não fazer, que ele deveria mudar uma jornada ou acrescentar algo que é importante. E aí, como empresário e empreendedor, você já tem a oportunidade de tudo aquilo que você pedia para acontecer, você não ter mais uma barreira de executar na melhor excelência possível. Exatamente. O que você está trazendo para a gente, você, como quase todos os empresários que a gente conhece, conseguiu traduzir isso e a tua empresa ela vive hoje em franco crescimento e ascensão. Mas dentro dessa cronologia do que você está contando para a gente, então o teu sucesso veio de alguém que aprendeu um ofício, que conseguiu desenvolver bem isso, buscou se aliar a pessoas certas que entendiam sobre aquele determinado assunto e alto índice de sofisticação, de técnica, enfim, foi pegando um pouco de cada um do que tinha de melhor, o que não funcionava deixou para trás, o que funcionava aplicou no seu negócio, ok. A grande pergunta que fica até para as pessoas que estão ouvindo e não conhecem muito do mercado de design, de arquitetura, quando você construiu o teu negócio, qual foi o principal propósito
dentro do que o Felipe considera como base, como princípios, que fez o seguinte, cara, eu não vou cometer os mesmos erros que essas pessoas cometiam. E eu vou levar o melhor para o meu cliente. O que te motivou, que foi a grande mudada de jogo, para você falar assim, cara, o meu propósito daqui para frente, para eu executar o sonho de realizar a minha empresa e realizar os sonhos de outras pessoas que precisam do meu trabalho, foi esse? Eu vou responder sua pergunta, acho que de uma forma bem direta. Pé no chão. O que é isso para mim? Pé no chão. Eu dar um passo, eu subir um degrau de cada vez. Então, não adiantava eu, no início, pegar todos os orçamentos, todos os projetos e querer vender para todo mundo. Não, porque eu não ia entregar um serviço de qualidade. Eu busquei uma indústria para produzir os móveis que a gente cria, vamos falar assim, ou replica quando a gente pega os projetos de arquiteto, que de fato tenha a capacidade e a flexibilidade na personalização do móvel. Então, é algo que é muito personalizado. Então, foi indo um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um crescimento devagar, mas estruturado. Eu queria construir, eu busquei construir um castelo, não um castelo na rocha, não de areia. Não dar um pico de vender para todo mundo. Não, porque é o que eu falei, eu não sou. Hoje a gente não é mais motivado pelo dinheiro. Eu me motivo pelo sonho. Entendeu? Eu me motivo pelo sonho de uma planta de 30, 40, 50 metros quadrados. Eu me motivo pelo sonho de uma planta de 100, 200, 300, de 1.000 metros quadrados. Para mim não importa, né? Então, assim... Você está querendo dizer que o teu propósito hoje tá naquilo que é a realização do sonho do teu cliente, pelo que a gente está entendendo. E você, para construir esse sonho, você sempre vai seguir um passo a passo onde você não vai ser irresponsável, não vai pegar um monte desses sonhos e depois entregar um monte de pesadelo, que é o que a gente comentou inúmeras vezes, sim, que esse mercado vem tendo padrão de construir isso, tanto o mercado que já é conhecido, quanto os entrantes desse mercado. Em resumo, você estrutura o sonho desse cliente falando que você vai entregar da forma que ele pensa ou traduzir até melhor com as soluções que você tem tecnológicas que as pessoas que não conhecem a área talvez não tenham a ciência disso e quando vê aquilo no projeto até se realizam ainda mais, só que com um nível de responsabilidade aonde você sabe que você vai ter que dar um passo de cada vez e ter um atendimento boutique, ou seja, eu atendo uma quantidade de clientes dentro da minha capacidade de entrega versus a realização daquele sonho, dando o tempo que ele precisa para fazer isso acontecer. Exatamente dessa forma e de uma forma transparente. Uma forma, além de transparente, é uma forma, assim, a nossa expertise, o nosso know-how de todos esses anos, hoje permite pegar, por exemplo, uma situação de um cliente que não tenha contratado um arquiteto e venha com o sonho de fazer aquele trabalho conosco, só que a nossa expertise direcionar o projeto e o cliente para realmente algo que vai acontecer. Vai ser um sonho e não um pesadelo. Porque é para todos aqueles que não conhecem, né, o mercado de móveis planejados, ou aquele cliente que é primeira compra, primeira experiência, talvez não tenha tanta experiência, ele fica vendo itens na internet, alguns decorados são bonitos, mas não são funcionais. Então, como que uma situação é eu pegar só querer reproduzir aquele desenho, vai. Outra coisa é, além de eu reproduzir o desenho, eu dar soluções técnicas e funcionais. Porque em muitas situações eu já vi cama voando na parede sem estruturação nenhuma. Então, assim, a gente tem que mostrar para o cliente que aquilo funciona, porém depende disso, disso e disso. Então, eu vejo isso, que nem eu falei, não é minha obrigação. Isso é minha obrigação, na verdade. Não é um diferencial. Eu vejo como uma obrigação. Porque se você está tendo a sua primeira experiência de compra, o nome já diz, é a primeira vez. Então você não entende de móveis. Quem entende sou eu. Então eu que entendo, eu tenho que te passar o que é técnico e o que vai funcionar. E assim como a gente, quando pega arquitetos, né? Arquitetos renomados, arquitetos que estão iniciando a carreira também, é onde a gente, algumas situações em parceria, consegue ajustar, porque a gente já conhece o resultado final. Eu já sei se vai ficar bonito, se não vai.
Tudo bem que o padrão de beleza é muito particular. O que é bonito para mim, não é bonito para você, não é bonito para quem está assistindo aqui a gente, mas existe um padrão de técnica. Existe algo que eu tenho como, com propriedade, falar que vai funcionar ou não vai funcionar. Se uma gaveta vai abrir ou não vai abrir. Se uma porta vai bater na parede ou não vai bater. Entendeu? Então, é aí que entra a nossa expertise. É aí que entra o nosso time, né? A nossa equipe, para reproduzir exatamente o sonho do cliente. E é por isso que a gente já tem muitos cases de sucessos hoje, com depoimentos e tudo mais, de situações que nós resolvemos o problema antes do problema acontecer. Vamos falar assim? No você briefing. Antecipa o risco já com a experiência, o que você antevê daquele determinado projeto. Exatamente. Não, isso é importante porque, como você acabou de falar, o cliente normalmente ele não sabe se o que ele está querendo pode trazer um risco futuro para ele ou não, dentro da parte arquitetônica, estrutural, enfim. Às vezes o cara quer colocar uma janela diferente, ele quer colocar um móvel que vai ter que perfurar determinado local e você faz toda uma anamnese de segurança, né? Passa cano, não passa cano ali. Entende a base estrutural junto com o arquiteto e pode desenhar isso para ele ter uma segurança. O que me chama a atenção, Felipe, e de tudo que a gente já conversou, e aí, para falar para vocês aqui, o Felipe, além de cliente, é um amigo nosso e a gente comenta muito sobre esse mercado porque ele tem um potencial absurdo e gigantesco. Tem muitas pessoas que vão assistir e que talvez não estejam conosco agora, mas que vão assistir no futuro e que podem ver esse vídeo e se questionem sobre um aspecto que é muito importante para essa área. Design e arquitetura. Fala-se muito em tecnologia, fala-se muito em alta especialização, em se preocupar com alguém que consiga garantir que qualquer projeto que for formatado, ele pode ser efetivamente executado em qualquer nível de complexidade. E você percebe que as grandes marcas pecam muito nisso. Não tem customização, é aquilo e pronto, acabou. Ou quando tem a customização, não consegue fazer no nível do sonho e da realização que o cliente quer. Então, eles adaptam sonhos ao invés de realizá-los, né? Então, é colocar você dentro de uma caixinha e falar ali, ó, se contenta com essa caixinha aqui que tá bom para você. O que a autodesign faz hoje, de fato, para esses clientes de alto padrão, para esses clientes de classe média alta, enfim, independente do nível aí da sociedade, o que a autodesign consegue trazer como grande diferencial em toda a sua estrutura que o mercado não traz? Eu busquei, na criação do meu negócio, justamente ser diferente do mercado, né? Então, o que o mercado hoje, muitas empresas têm como padrão, eu saí um pouco fora da curva. Então, hoje eu consigo atender qualquer projeto, em qualquer nível de complexidade, de alto padrão. Eu consigo customizar, eu consigo reproduzir, nós conseguimos, né, reproduzir exatamente o sonho, o projeto daquele cliente, entregando a qualidade, entregando um alto nível de, não só de produto, mas de atendimento, de pós-venda, de serviço. Então, a nossa experiência foi essa. Eu vou pegar tudo que é de melhor e vou aplicar aqui. Então, eu vou um pouco fora da curva do mercado. Eu quero justamente os projetos mais difíceis. A gente busca essa alta complexidade porque eu tenho uma indústria por trás que reproduz, que trabalha com maquinários de última geração para entregar uma qualidade, exatamente uma qualidade do projeto e de acabamento. Eu tenho os melhores montadores do mercado trabalhando comigo justamente para reproduzir aquele sonho na realidade, na realização, né, na montagem. Então, assim, o que eu posso dizer se você tem hoje a possibilidade de comprar, por exemplo, numa loja de alto padrão, com custo-benefício, essa é autodesign. Quando eu falo custo-benefício, eu também não estou falando num tom de... como posso dizer? De algo negativo. Não, né? Não é algo negativo. É um custo-benefício no sentido assim. Se você tem hoje um projeto, que é um projeto igual que você vai mandar para uma empresa X e uma empresa Y, certo?
Esse projeto, a empresa X te cobra 1 milhão, ok? Ok. E a Autodesign vai te cobrar 600 mil no mesmo projeto, no mesmo produto, no mesmo grau de acabamento. Aí eu te faço essa pergunta, você pagaria 1 milhão ou pagaria 600 mil? Deixa eu ver se eu entendi. O que você está querendo dizer é que com o teu nível de entrega, de complexidade de projeto, e a gente sabendo que vocês hoje no mercado são um dos poucos que conseguem entregar na mesma perfeição técnica que um arquiteto desenha um projeto, entregar exatamente o que ele fez sem fazer nenhum tipo de customização, tirar projeto, encaixotar algo, porque talvez eles não tenham uma eficiência técnica para isso, que você consegue entregar esse sonho realizado para o teu cliente final e que se esse projeto for cotado em outros locais, por exemplo, por 1 milhão, 1,5 milhão, você consegue um custo-benefício menor, entregando uma complexidade ainda maior do que a que eles podem trazer para esse cliente. É mais ou menos isso que você consegue fazer hoje e você ainda tem uma responsabilidade de usar tudo que você tem de tecnologia, tudo que você tem de ações e ferramentas internas que o mercado não consegue trazer para poder garantir essa entrega e o sonho do seu cliente realizado. É mais ou menos isso? Não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Pô, legal. É exatamente isso. E aí é que entra mais uma vez a palavra sonho. Porque o fato de eu cobrar mais barato, de eu ser mais barato, por exemplo, do que esses exemplos de AAA, por exemplo, de empresas de renome que existem no mercado, eles são bons, têm as qualidades também muito boa. Porém, eu consigo entregar. Eu busquei isso. Foi muito estudo, foi muito tempo para montar meu plano de negócio e hoje estar executando esse tipo de trabalho. Então, eu busquei um parceiro que faça igual ou melhor o que os grandes fazem. Deixa eu até te interromper, porque eu acho que você fez uma coisa que é bem bacana. Você usou a terminologia mais barato. E eu sei que a audiência que assiste a gente e as pessoas que vão ver isso depois às vezes confundem, né? Falar mais barato, não é mais barato, não é mais barato. Eu percebi que de toda a inteligência que você falou de processo, você não é mais barato, você é mais eficiente no seu processo e sendo mais eficiente, você traz o parceiro certo, as pessoas que constroem isso de forma correta, quem vai executar a montagem com alta especialização, os parceiros que são arquitetos, que traduzem esse negócio, já confiam em você, porque sabem que você vai traduzir exatamente o que está ali, independente do nível de complexidade. Então, quando tudo isso converge em uma eficiência de processo, é óbvio que o custo-benefício vai ser muito mais em conta. Porque enquanto as pessoas têm tudo pronto, têm que adaptar, o custo provavelmente vai ser maior. Então, acho que a grande sacada que eu entendi do teu negócio, Felipe, e que a gente está tentando juntos aí trazer para o maior número de pessoas, é um posicionamento único que o mercado não tem. E aí, pensando no Luigi como estrutura de negócio, criador de modelos e como a gente consegue traduzir isso para a maior escala possível de pessoas que são dentro do teu perfil de cliente ideal, que consumiriam isso e que talvez dentro da pirâmide de escala de necessidades está ali naquele 70%, que é a pessoa que está ali querendo fazer algo, não tem tempo. E o que ela está querendo? Alguém que tem esse nível de atuação e de especialidade que você tem, que apenas apareça para ela para saber o seguinte, putz, tem um cara aqui, que é o Felipe, que tem uma empresa espetacular e que traz o que ninguém traz no mercado. E aí você trazendo exemplos, mostrando, automatizando isso e falando assim, poxa, eu não conhecia esse trabalho, vou falar com essa pessoa e já deixar tudo automático para ele. Cara, para mim, você é uma joia que estava lá no fundo do oceano e que começou agora a não só aparecer para as pessoas que eu sei que você tem hoje o desejo de atender, mas tirar aquela questão de falar sobre grana, aquela questão de pensar só no supérfluo e traduzir um propósito dentro do seu negócio, onde você está preocupado de fato em como cuidar do teu cliente, preocupado em como cuidar de cada detalhe daquele projeto que é a realização do sonho desse cliente e ter parceiros de alto nível que te trazem eficiência de processo. Eu me arrisco a dizer que no Brasil hoje, dentro desse mercado que a gente conhece bem,
São poucos os que fazem isso se você não for um dos únicos que consegue traduzir isso de forma efetiva. Claro que no mercado pode ter outras pessoas que pensam, mas será que de fato conseguem traduzir o que você traz? Eu deixo essa pergunta no ar para que não só os arquitetos que vão nos assistir, os engenheiros que têm escritório de arquitetura e os clientes de alto padrão se sintam provocados a ver isso na prática. Porque eu acho que o que falta hoje é essa mensagem chegar. E que bom que você está aqui para você falar um pouco disso, que faz todo sentido. Pensando nesse nível de evolução, Felipe, a gente contextualizou aqui uma história bacana, o porquê que você se diferencia do mercado, quais são as ações que você conseguiu ver que o mercado faz, que são ineficientes, e traduziu para algo que é de extrema eficiência. E existe uma pergunta que acho que quase todas as pessoas querem saber. Para eu chegar nesse nível de eficiência, para eu construir uma jornada onde eu possa ter sucesso, otimizando esses processos, pensando em como eu apareço para inúmeras pessoas da forma mais eficiente possível e as pessoas continuem vindo e num nível de engajamento e atração muito pertinente com o que você entende que é viável e necessário. Quais são as questões que você trabalha hoje para aumentar a sua visibilidade? Quais são as questões que você trabalha hoje para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a algo que existe um custo-benefício que não deteriora em nada o sonho desse cliente, mas, pelo contrário, traduz ainda melhor num custo-benefício menor? E o teu processo de venda, né? Acho que são duas perguntas. Como você constrói tudo isso e como você dá visibilidade para isso hoje? O meu modelo de negócio já veio na contramão do que é um modelo de negócio padrão de mercado de qualquer loja. Eu construí um modelo de negócio dentro de uma forma de atendimento mais intimista. Então, ou seja, eu tenho um processo mais enxuto, vamos falar assim, porém extremamente qualificado. Eu contratei as pessoas certas para cada departamento. As pessoas certas para projeto, para todas as etapas de venda, vamos falar assim, pré-venda, venda e pós-venda, eu tenho a pessoa certa. Então, eu otimizei processos, eu otimizei erros, vamos falar assim, e com isso eu consigo entregar, por exemplo, muito mais mesmo, em serviço. E aí é onde aquela palavra, entre aspas, custo-benefício, entra. Porque a pessoa pode imaginar, como assim? Como que uma loja é de 1 milhão e ele cobra 600 mil? Então ele não vai entregar, eu vou entregar, porque o meu processo é mais otimizado. O meu processo ele é personalizado e otimizado. Então eu consigo, hoje no meu modelo de negócio, que é por agendamento, algo bem intimista mesmo. Eu vou atender o consumidor, é horário marcado, é um dia específico. Para quê? Para a gente ter um relacionamento. Nós buscamos ter um relacionamento justamente para filtrar e fazer um briefing assertivo. Então, assim, é aquele negócio, nós vamos ganhar 1 hora ou 2 numa reunião que vai mudar a história, a trajetória toda. Então, foi isso que eu busquei, é isso que, na verdade, que é o meu negócio, né? É algo mais compacto no atendimento e dinâmico e expansivo na ponta onde tem que chegar. Mas pensando nesse modelo, o que você está trazendo de maior visibilidade para o futuro? Você está fazendo algum tipo de estrutura? Você está pensando em levar isso para mais pessoas? Como é que as pessoas hoje que já sabem que você tem isso, o que elas podem esperar da Autodesign, por exemplo, como investimentos futuros? O que você está pensando em escala de tecnologia, em escala em processo de atração e engajamento, relacionamento, como você colocou muito bem agora, você consegue traduzir isso bem. Arquitetos que vão assistir, consumidores que vão assistir, já perceberam que você é um cara único no mercado, mas o que você está investindo hoje, pensando no futuro, para o teu negócio ampliar ainda mais essa questão de vantagem competitiva? Tá, o que eu posso te falar é o seguinte, a mente aberta para novas tecnologias, por exemplo. Então, a todo momento, eu estou buscando novas tecnologias, novas tendências, assim como o meu parceiro que produz os móveis. Então, tudo que é novidade, tudo que é diferente, vamos falar assim,
a gente estuda, faz um teste na produção e coloca em linha. Então, o que eu posso te dizer é que daqui para frente e tudo que está por vir é muita coisa, é muita novidade, é muita tecnologia, é muita sofisticação, bom gosto, tá? Então, assim, o que todo mundo pode esperar da Autodesign? Que é uma empresa de mente aberta, é uma empresa que está sempre buscando o diferente para reproduzir cada vez mais projetos de alta complexidade, né? A gente está investindo sempre, né, na capacitação dos nossos profissionais, tanto na montagem, no atendimento, na elaboração de projetos, na execução dos projetos, porque é muito importante isso, a especialização, né? Porque assim como vem a tecnologia, assim como vem as novidades, nós temos que estar preparado para isso e buscar entender daquele negócio. Então, isso é o tempo inteiro, é 24 horas. Aonde a gente acha algo novo, nós vamos se especializar. E a gente busca isso, entendeu? Executa isso, vamos falar assim. Então, o que todo mundo pode esperar nós somos uma empresa que reproduz o seu sonho. E daqui para frente tudo que tiver de novidade, tudo que tiver... Tudo que puder performar melhor e fazer esse sonho ser ainda melhor, vocês estão investindo nisso para trazer ainda mais segurança e ainda mais satisfação para o teu cliente final. É isso aí, ainda mais tecnologia e entregar de fato o que cada um merece, vamos falar assim. Quais regiões hoje a Autodesign consegue atuar? Você consegue atuar a nível Brasil? Hoje você tem parceiros no Brasil inteiro? Porque assim, são pessoas do Brasil inteiro que vão ver e que estão vendo. Então, acho que o ponto principal é aonde a Autodesign consegue entregar esse nível de complexidade. Se eu estiver na Bahia, se eu estiver no Sul, se eu estiver no Sudeste, dá uma ideia para a gente de geolocalização. E se em cada local desse você consegue ter um parceiro, um arquiteto, enfim, que seja seu parceiro para poder construir essa jornada de sonhos e realizações juntos. Atualmente a nossa empresa fica em São Paulo, capital, ok? Porém, eu posso atender o Brasil inteiro. Então, eu tenho parceiros, arquitetos em outros estados, sim. E o grau de complexidade da execução é feito numa indústria. E essa indústria pode distribuir para qualquer região do Brasil. O que difere eu atender, por exemplo, um arquiteto, por exemplo, lá no Amazonas, ou atender um cliente aqui em São Paulo, talvez o tete a tete, talvez aquela relação intimista que eu comentei, ao vivo, vamos falar assim. Mas, no exemplo, nós podemos fazer uma videoconferência, o arquiteto pode mandar o projeto para nós vamos executar, a fábrica vai produzir, vai entregar lá no Amazonas, nesse exemplo que eu estou dando, e eu vou mandar a equipe especializada. Então, o gatilho do negócio é esse. Quem produz, quem monta. A parte do processo pré-produção é fácil de nós resolvermos online, presencial e tudo mais. Pré-produção, vamos falar assim, então é até o consumidor ou o arquiteto fechar direto comigo, ou o consumidor final fechar direto comigo, e eu mandei para produção, pronto. Aí, aonde produz e quem monta, que é o gatilho do negócio, que é onde a gente está alguns passos à frente, tá? E é onde eu consigo atender qualquer região. Não, resumindo, você entrega a realização desses sonhos no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje um arquiteto que está fazendo um trabalho bacana, que hoje busca alguém de confiança para poder traduzir todos os trabalhos, projetos executivos, tudo que ele vem realizando de sonhos de empresas, de pessoas, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como que ele consegue se conectar com você para ter um nível de parceria de execução. A gente sabe hoje que tem arquitetos que são voltados muito mais para empresas, então trabalha todo o nível de complexidade empresarial, assim como existem inúmeros arquitetos que trabalham realização de sonhos de casas, condomínios, apartamentos, enfim. Conta pra gente como que um arquiteto hoje, ou um escritório de engenharia e arquitetura, que precisa de alguém que consiga ter um nível de complexidade, de qualidade, de execução, que você consegue entregar com o Autodesign para ter como parceiro.
que ele precisa fazer, quais são os caminhos? Conta um pouco disso para a gente. Olha, o caminho é a forma mais fácil. Ele pode, né, através das nossas redes sociais, chegar até nós. Nesse caso, vai ter uma equipe especializada para atender ele, entender a demanda dele, né? Estudar aquela demanda, né? Para a gente, posterior, dar um feedback para ele se é possível ou não a execução, que também nós analisamos essa situação. Como de fato eu atendo desde o residencial, um comercial ou um corporativo, então assim, o arquiteto que está ouvindo aqui agora, né, esse nosso bate-papo, pode ser um arquiteto especializado em design de interiores, pode ser um arquiteto especializado em fazer lojas, fazer comércio, e pode ser o arquiteto ou engenheiro especializado em corporativo, por exemplo, de grande escala, escritórios, call centers, enfim, hospitais, enfim. Então, ele vai chegar até nós através do Instagram, através dos nossos contatos, WhatsApp, vai mandar o projeto, nós vamos conectar, marcar uma reunião, entender, estudar o projeto, trocar informações, para eu colocar na linha de produção e falar, ok, é totalmente factível a execução desse projeto e dar andamento. Eu vejo de uma forma simples isso. Então, é tranquilo pra gente, assim. Você já tem uma equipe que faz isso, a pessoa pode te encontrar pelas redes sociais, acredito que exista lá os telefones de comunicação, sim, enfim, tudo padrão, né, que precisa ter. O que me chama a atenção no que você fala com relação à empresa e com relação a estruturas de empresa, é que essas pessoas que são hoje autoexecutivos de mercado, diretores de compras, diretores financeiros, que estão aliados a quem vai fazer a logística desse projeto, eles são altamente persuasivos, eles querem uma complexidade alta, um custo-benefício baixo para a realização disso dentro do escritório. Então, exemplo, se você pega uma empresa gigantesca que tem lá 4, 5 andares, ou uma empresa que tem 2, 3 funcionários, você está realizando o sonho empresarial da mesma forma. Só que esses caras, eles querem o menor custo-benefício possível. A gente sabe que custo-benefício menor possível vezes sonho, existe uma disparidade. Mas quando eu falo em eficiência, a gente percebe que você consegue fazer o melhor das duas coisas. Então, pensando no ambiente empresarial, para quem é arquiteto e trabalha com projetos empresariais, você hoje consegue entrar em níveis de concorrência onde você consegue ser mais agressivo e continuar entregando essa complexidade de projetos num alto nível? Ou você acha que isso prejudica um pouco a entrega de qualidade? Por que eu estou falando isso, tá? Porque o arquiteto está ouvindo, ele vai falar assim, cara, o cara entrega tudo que eu quero, mas será que não vai ficar um pouco caro isso? Legal. Bacana essa pergunta e onde que entra mais uma vez a nossa expertise. Eu tenho equipe que é especializada em interiores, em comercial e corporativo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma grande empresa, que nem você citou, de 5 andares ou de 3 funcionários, nesse caso, a nossa não é muito relacionada ao sonho. É mais à funcionalidade e ao custo-benefício que você falou. Então, nós temos que pensar, né, junto com o arquiteto, ou no caso que nós elaboremos algo mais em ergonomia, mais em funcionalidade mesmo, saber se aqueles armários estão de acordo, se a mesa está numa postura legal. E quando em grande escala, eu consigo negociar direto com meu parceiro algo diferente. Isso é importante. Então, tem uma otimização de custos quando é em alta escala. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa de 5 andares de atendimento. Então, terão, sei lá, 50 funcionários. Então, serão 50 mesas iguais de atendimento. Ou 5 baias para 10 funcionários. Então, existe uma otimização do processo. Porque não vai ter nada personalizado. Vai ter algo funcional. Que aí entra o diferencial é esse. Nós sabemos aonde o que é sonho, o que é funcional e o que é os dois, entendeu? Aí você pega o melhor dos dois. Só autodesign vai te responder isso na prática. Olha que beleza, mas é um comercial todo, né, gente? Vocês estão vendo aqui, né?
Não tem jeito não, cara. Mas é assim, ó, todo mundo que vier aqui, você vai ver que é a mesma característica. Pessoas do bem que lutaram desde o início, que trouxeram algo de muito diferente para o mercado e que começaram de um sonho lá de pequeno. Como é que eu estruturei esse sonho? É praticamente a gente fala aqui da jornada do herói, né? Cada um tem seu arquétipo, tem sua personalidade e no meio dessa construção você tem as realizações. Por que eu acho essa mensagem importante, Felipe? Porque do que você contou aqui, historicamente falando, e nessa ordem cronológica de tempo, você contou que todas as ações que você fez estão te trazendo para esse nível que você está aqui agora. Essa última pergunta foi provocativa e às vezes a gente não tem, talvez, ali o plano de ação exato, mas a gente sabe para onde está apontando a alavanca de crescimento da empresa, o que os clientes nos dão de feedback dia após dia, de questões que podem ser mais funcionais. E, obviamente, que qualquer tipo de pesquisa de mercado ou qualquer tipo de networking que você tem da área, você sempre vai estar atento, como você falou, ao que um fabricante está fazendo, do que a indústria está fazendo, do que um arquiteto que tem uma ideia fora da caixa. Todos eles têm, mas tem alguns que extrapolam qualquer nível de criatividade e eficiência, né, para traduzir a realização de sonhos. Então, é importante que as pessoas saibam, desde as pessoas que querem comprar, desde as pessoas que querem realizar sonhos específicos, seja numa área empresarial ou seja na sua vida pessoa física, e arquitetos que querem ter parceria, que você consegue andar em todos esses locais porque você tem vivência e experiência dentro do que você faz. A gente tem uma máxima dentro da MLA Negócios que é trabalhar totalmente contra o charlatanismo. O que é isso? Existem muitas pessoas que fazem o que muitos profissionais fazem em cada área. Alguns se vendem como bons e não conseguem fazer absolutamente nada disso. Então, o charlatanismo está aqui. Eu falo que sou bom, que eu entrego e não consigo fazer. Então, eu acho que você que está assistindo a gente agora, um recado bem específico para você. Você vai ver aqui, dia após dia, cada sessão que nós fizemos de podcast, são pessoas que têm uma originalidade e uma busca por crescimento no dia após dia. Então, são pessoas que colocaram em prática toda uma jornada de construção, de experiência, de conhecimento, buscando parceiros, buscando networking, que é tudo que a gente fala dia após dia, não só nas redes sociais, mas em todos os desafios semanais, desafios mensais que a gente passa para vocês aplicarem na prática tudo aquilo que precisa ser aplicado para você ter resultado. Seja um projeto de vendas, seja uma escala, seja uma métrica do que você tem que fazer por dia, seja uma métrica do que você tem que fazer por semana, seja uma métrica do que você tem que fazer por semestre ou por ano. Por que isso é importante? Porque é só na execução, é só nas ações que você aprende o que precisa ser feito. Então, se você tiver medo de alguma coisa, aprende com a lição aqui do Felipe. O Felipe ele trouxe uma mensagem altamente clara de que sem buscar a jornada de vivência e de execução de uma construção de sonho, você não consegue realizar. E isso é uma constante. Tenho certeza que a última pergunta que eu vou fazer para ele aqui, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Porque vai ser um ponto de virada de chave. O sonho ele não acaba, porque você tem um propósito no final de tudo isso que te estimula a seguir daqui adiante. E a pergunta para você, Felipe, é a seguinte. A gente está chegando no final e a gente sempre faz uma provocação muito bacana. Felipe realizado, construiu patrimônio, achou uma metodologia autodesign de ser, ou seja, eu não estou falando o que o mercado faz, eu estou falando do método que o Felipe criou dentro da autodesign para atender da melhor forma possível os seus clientes. Qual seria um próximo passo do Felipe com tudo isso acontecendo? Você tem algum tipo de sonho, algum tipo de propósito dentro do que você já faz, de ensinar pessoas ou de montar algo que a pessoa possa aprender com você de alguma forma, algum tipo de método como esse de trabalho, ou ensinar empresários especificamente dentro da tua experiência como construir um modelo de... Qual que é o sonho do Felipe com todo esse processo de construção de patrimônio acontecendo e que a gente sabe que quando a gente realiza, a gente quer um algo a mais sempre. É estar só com a família e poder fazer isso. Eu queria que você contasse e compartilhasse um pouquinho dessa intimidade com a gente
para que as pessoas saibam, na sua originalidade, o que você busca como maior sonho depois de todos esses objetivos traçados. Acho que assim, uma das motivações, né? Vamos falar assim, porque nós somos movidos, a motivação é diária, né? Mas uma das maiores motivações, um dos caminhos aí que eu quero que nós vamos trilhar, né? De futuro é trazer o conforto para nossa família, né? Para os meus filhos que são pequenos, ser exemplo para meus filhos, né? Ser uma pessoa que eles possam olhar e falar: meu pai venceu, mas meu pai não nasceu em berço de ouro, meu pai conquistou, entendeu? E o que eu posso dizer, assim, até como um recado para todo mundo não tenha medo do processo. A dor do crescimento é grande e vai ter sempre a dor, porque a gente sempre estipula uma meta aqui. Aí você atingiu, você vai ter outra. Aí você atingiu, você vai ter outra. E de uma meta para outra, vai ter dor, vai ter perda, e você tem que saber lidar com isso, né? Então, o processo é doloroso, é demorado. Só que se você persevera, se você tem o foco lá direcionado, sabe perder, vamos falar assim, você tem que saber perder. Aprender, né? Tem que aprender a perder, né? Vamos falar assim. Igual numa luta, às vezes não é o cara que é mais forte, que sabe mais bater, é o que aguenta mais apanhar. Entendeu? Que é o cara que vai vencer. Então, você persevera, não tenha medo, não tem a dor do crescimento, que nem eu falei. Muitas decisões você tem que tomar, que você para e pensa assim, ó, será que eu faço? Cara, será que eu vou investir tudo isso? Eu já abdiquei de muita coisa. Meus próximos passos, por exemplo, as decisões que eu tomo de hoje em diante, que já são um pouco maiores os investimentos, às vezes eu paro para pensar, poxa vida, eu vou ter que fazer isso? Será? Mas se você não fizer, outro faz. Entendeu? Então, acho que você tem que estar à frente. Então, como eu sempre busco entregar algo à frente para o meu consumidor, eu busco para a minha vida. Eu ensino meus filhos a sempre querer um pouco mais, né? E fazer por onde querer um pouco mais. Então, assim, a minha maior motivação é estar com a minha esposa, estar com a minha família, estar com meus filhos. Eu quero chegar a um nível que eu consiga capacitar, especializar pessoas com a minha metodologia da autodesign para poder ter mais tempo de qualidade com a minha família, né? E desfrutar. Desfrutar disso também viver um sonho que eu já vivo. Eu já vivo um sonho, porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço com prazer. É satisfatório quando a gente fecha uma parceria, quando a gente fecha um negócio, fecha um contrato, né? Como eu volto a dizer, não é pelo dinheiro, é pelo sonho, entendeu? Então, é prazeroso, isso é meu combustível. Eu tenho um negócio que é comigo, isso como posso dizer, até um padrão meu da minha família. Todo contrato que eu fecho, eu tenho que comemorar. Seja ele o valor que for. Mas eu pego minha família, a gente vai almoçar ou jantar num lugar legal, ou faz alguma coisa divertida que eles gostam. Comemorar, porque isso vai atrair mais negócios, sabe? E vai tirar aquele peso que você tem nas costas, muitas vezes, aquela carga, aquele negócio o tempo de qualidade, com que te motiva, com que tem sentido na sua vida, né? Que é você gerar valor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, além de eu buscar ser uma referência para meus filhos, para minha esposa, para meus funcionários também, entendeu? Eles me olharem como eu quero ser igual, sabe? E aí, dentro disso, eu vou modelando, eu vou buscar modelar cada pessoa para não ser igual a mim, ser melhor que eu. Porque se eu conseguir formar, por exemplo, se eu formo hoje um funcionário, um colaborador, para ser igual ou melhor do que eu, significa que deu certo. Se deu certo para mim, vai dar certo para ele. E ele vai gerar negócios para mim também. E nós vamos fazer parceria, nós vamos expandir junto. Então, eu não tenho medo, por exemplo, de ensinar. Não tenho medo, nenhum. Qualquer um que estiver iniciando no mercado de móveis planejados, quiser vir conversar comigo, pode vir, eu vou tomar café, eu vou explicar todo passo a passo. E
assim, é até legal que tenham mais pessoas que se identificam um pouco com essa minha jornada, com a minha história, com a minha ideologia, porque quanto mais empresas qualificadas no mercado, melhor o mercado fica. Exatamente. Entendeu? Então, aquele negócio, a concorrência, ela é boa. Eu acredito muito nisso. A concorrência boa é sadia. Entende? É claro que a empresa que não entrega realmente o que fala, eu não vejo como meu concorrente, vamos Sim. falar assim. Então. Não, o nível que você está falando, você não tem concorrência. Não, eu tenho parceiro. Você tem Parceiro parceiros de de negócio. Eu posso ter um amigo, eu posso ter um. Como tem outras empresas muito boas também no mercado, que eu conheço o dono das empresas, a gente almoça junto, a gente troca experiências juntos, justamente para melhorar, às vezes, muitos insights que eu tenho, eu ajudo no negócio dele. Assim como muitos insights que ele tem, ele ajuda no nosso. Isso é network indireto, né? Que é um network onde a gente está falando do mesmo produto. Então como posso dizer, um network notável, onde a gente só vai trocar experiências. Isso eu acho muito gostoso também, porque a gente está qualificando as pessoas para o mercado. Bom, muito bom. Em resumo, o que você está falando é o seguinte: gratidão acima de todas as coisas, porque cada conquista você desfruta com a sua família. Então, é o ser grato pelas pequenas vitórias que constroem as maiores vitórias e não focar no objetivo final apenas, mas focar na construção desses objetivos. Que em cada vitória, se o ser humano ele pudesse ser grato por tudo que acontece no dia após dia, se o ser humano fosse grato, aí eu faço uma menção minha, né? Se você fosse grato só pelo fato de você ter acordado todos os dias e fizesse isso constantemente, já teria uma vida completamente diferente da maioria das pessoas. Então é um processo de gratidão que você faz, é um processo de ser exemplo dentro da sua jornada familiar, dentro da sua jornada empresarial e da sua jornada por busca de soluções e conhecimento para poder estar cada vez mais destacado do mercado, e uma organização que seja funcional para tudo isso, né? Então, acho que, em primeiro lugar, parabéns por ter chegado até aqui, parabéns pela sua história. São poucas as pessoas, ainda mais no Brasil, com tudo que a gente sabe que existe de tributação, dificuldades, ter que trabalhar um ano inteiro para poder pagar 2, 3, 4 meses de impostos, enfim. Ser empresário no Brasil, ser empreendedor no Brasil é uma função que são poucos que têm o sangue no olho para fazer. Então, trazer alguém que tem uma história de sucesso e que está pensando em ter cada vez mais sucesso, não pelo dinheiro, mas pelo propósito de trazer conforto para a família, pelo propósito de saber que outras pessoas podem ter a mesma forma de ter sucesso e que você está aberto para passar isso, aberto para ter um modelo de conversa, enfim. É óbvio que isso a gente está falando de networking puro e simples, da forma mais eficiente possível e empática possível. É o que fecha um ser humano 360 graus, né? Trabalhar a evolução, criar essa jornada de excelência e, no final de tudo isso, desfrutar com as pessoas que você ama e devolver para o mundo tudo aquilo que você aprendeu. Então, cara, parabéns. Muito obrigado. É um privilégio para mim ter você aqui, não só questão de cliente, mas principalmente uma questão de uma amizade que está sendo construída. E a gente aprende, né? O ser humano dizem as pessoas que mais estudam os seres humanos e os grandes autores que quando eu conto uma história a respeito de alguém, a percepção do ser humano ela fica muito mais apurada para entrar num processo de aprendizagem. E a gente gosta de histórias, né? De parábolas, enfim. Então, acho que contar um pouco da sua jornada vai fazer com que pessoas se espelhem e se motivem a chegar num algo a mais na sua vida. Queria deixar aberto para você falar um recado final, rápido, que você acha que é pertinente, contar um pouquinho de como foi essa sua experiência até aqui. E, cara, obrigado mais uma vez aí pela presença. Bom, Luigi, eu que tenho a agradecer, tá? Ao seu convite, tudo isso que a MLA me proporcionou, que está abrindo novos horizontes para a nossa empresa também. Muito aliado ao meu negócio tecnológico e tudo mais. Então, eu agradeço. E o que eu tenho para dizer para todo mundo aqui é
retratando o que o Luigi falou, que empreender no Brasil é muito difícil, concordo plenamente. Só que se você tem um foco, se você tem uma determinação, se você tem um sonho, segue ele. Não muda o foco. Vai ter muito... o meio do caminho, o percurso, ele é árduo. Ele vai querer te levar para a esquerda, para a direita, ele vai querer te fazer desmotivar. Mas é assim, o seu foco, a sua determinação e a sua motivação, seja ela a sua automotivação, ou seja ela com fatores externos, com a sua família, com o que quer que seja, não muda o seu foco. Persevera, continua. Coloca a cabeça no travesseiro, agradece pelo dia que você teve. Quando você acordar, agradece por você ter acordado e ter a chance de fazer diferente do que você fez ontem. Porque a melhor coisa é você ser diferente todos os dias, você crescer 1% ao dia, que seja entregar exatamente aquilo que você propôs a fazer. Então, mais ou menos, eu acredito que seja um dos recados que eu posso dar para todo mundo. Entregue o que você prometeu, tenha perseverança, foco, determinação. Realmente não é fácil, mas se você continuar, você vai conseguir. Show de bola. Felipe, obrigado mais uma vez. E dando agora uma pausa e dando um recado para você que está vendo esse primeiro episódio, a gente tem aqui uma sequência estruturada. Uma vez por semana vai subir sempre um convidado novo, um executivo de sucesso, uma pessoa que perseverou, que tem uma história de vida para te contar, como ela conseguiu construir uma jornada de experiência, como ela conseguiu ter não só sucesso, mas um propósito aliado a execuções, a ações que se tornaram um sucesso. O propósito da MLA com esses podcasts é trazer sim uma história de valor para que você não tenha a sua ideia deturpada do que existe hoje em mídias sociais, do que existe hoje em televisões, em redes de televisão que você assiste, dessa obscuridade do que é o propósito e pensar só em dinheiro, em status. Todo convidado que vier aqui vai te trazer sempre uma reflexão muito positiva do porquê que ele conseguiu ter um algo a mais, do porquê que ele conseguiu construir uma jornada de sucesso. A gente teve o exemplo do Felipe hoje aqui, família, conforto, levar ao próximo algo que é positivo, fazer o que o mercado não tem para poder realizar o sonho das pessoas da melhor forma possível. Então, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu propósito? Se você se conecta com esse tipo de mensagem, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque dentro do que a MLA faz, através do que nós trazemos, a gente tenta buscar na essência de cada uma dessas pessoas o que elas entendem por propósito para motivá-las a seguir. A gente está cansado de ver em inúmeras reuniões que nós fazemos pessoas que têm sucesso, que têm patrimônio e que estão em processo de depressão, e que estão em processo de desânimo total, falta de fé, falta de esperança, porque atingiu o principal objetivo, que era ter patrimônio e ter a questão da saúde financeira muito boa. Só que quando não existe algo maior, você acaba se prejudicando nesse processo. Então, fique atento às próximas notificações. Na próxima semana a gente vai ter mais um convidado e estamos aqui para trazer o melhor conteúdo de negócios, de vendas e de propósito para que tudo isso flui por um caminho extremamente positivo.